Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo da carta, no versículo de número 16. Carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 16. Já quero agradecer a oportunidade sempre de poder compartilhar o que Deus tem me ensinado, o que Deus tem falado ao meu coração, e que não sejam os meus lábios, que seja o Espírito Santo de Deus a falar também ao seu coração essa noite. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, primeiro capítulo, versículo número 16. Assim diz a palavra do Senhor: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Esse trecho ele tem uma importância muito grande dentro da carta de Paulo aos Romanos. A gente consegue ver nessa passagem a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo e o resumo da mensagem de toda a carta de Paulo aos Romanos. No início do texto, a gente vê Paulo declarando que não se envergonha do Evangelho. Isso é muito interessante, porque naquela época o cristianismo era um dos ensinos onde o povo queria abolir. Eles queriam eliminar o Evangelho, por ser contrário às verdades das leis que os judeus assim pregavam naquela época. E por tanto tempo, todo esse ensinamento ele foi posto a ser eliminado de vez. Paulo, inclusive, antes da sua conversão, ele era um cara que era contra o Evangelho, que de perseguidor, ele virou a ser também perseguido. Então Jesus ele transforma Paulo de perseguidor para perseguido, através do amor do Evangelho. Então aquilo que Paulo tinha vergonha, ele não se envergonhava mais. O que Paulo ele declara que não se envergonha é simplesmente pelo poder do Senhor. E aí sim, ele é constituído apóstolo de Cristo. E eu já quero declarar para você essa noite, que tudo aquilo que te envergonha, Deus vai te exaltar. Aleluia. Assim como fez com Paulo. Pessoas vão ser transformadas pelo poder do Senhor através da sua vida. Assim como foi com o apóstolo Paulo. Para os romanos naquela época, onde o povo admirava muita glória terrena, muita glória humana, era inviável e era vergonhoso você aceitar um ensinamento onde um cara morreu Desculpa, irmãos. É o remédio. Esqueci do remédio. Um evangelho onde era pregado por um cara que morreu na cruz, ao lado de ladrões, e simplesmente, como Paulo pregava naquela época, naquele momento, ele queria sobrepor todo aquele ensinamento que estava sendo feito. Então, por isso, Paulo diz que não se envergonha, porque naquela época era vergonhoso. As pessoas tinham vergonha de aceitar essa mensagem. Jesus, como rei, não tinha um tipo de glória humana que o povo da época estava acostumado. Por isso era vergonhoso. Por isso Paulo vai ao contrário dessa vergonha. E Paulo traz essa mensagem sobre a verdadeira glória, sobre o verdadeiro poder. O evangelho que muitos achavam vergonhoso
na verdade, era o motivo de Paulo não se envergonhar. E o motivo era simples: o poder de Deus. O poder de Deus para salvar. O que Paulo simplesmente queria pregar era isso. O poder de Deus é o poder da salvação. E é hoje isso que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Sobre esse poder. É o que o Senhor falou comigo. É o que mais uma vez Ele me ensinou. E se uma vez nos colocamos à disposição e dizemos para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Então temos que estar prontos, dispostos, não 100% prontos. Como eu estava até falando com um presbítero um pouco mais cedo, com o nosso pastor Wagner, presbítero Wagner, mais cedo ali embaixo, justamente por conta dessas oportunidades, que quando vem, a gente acha que está preparado, mas a gente começa a se tremer, a gente não dorme direito. Resposta do Senhor tem. Se a gente busca, nós vamos ter sim uma resposta do Senhor para qualquer oportunidade que possa vir à sua mão, simplesmente pelo poder de Deus. Então, longe de ser uma fraqueza, como os romanos pensavam, o Evangelho é puro poder de Deus. Amém? Se o Evangelho é poder de Deus para salvar, é para salvar de quê? De que o Evangelho, o poder do Senhor é para salvar? Quando Paulo diz isso, sobre o poder de Deus salvar, ele tem a mente da humanidade um tanto como machucada. Pecados, desavenças de pensamentos, doutrinas de outros deuses, idolatrias. Isso tudo, do que Paulo pregava e do que a gente está falando do poder de Deus, era contrário a todos os ensinamentos. Então, o poder de Deus para salvar, quando se fala de humanidade, é justamente essa visão turva que temos, essa cegueira espiritual que muitas vezes o nosso próprio dia a dia, as nossas próprias crenças, o nosso eu acaba nos levando a algumas direções contrárias do que a palavra diz. O que temos que fazer? O poder do Senhor para salvar, o Evangelho é o poder para salvar, é nele que temos que nos basear. É nele que nós temos que nos aprofundar. Cada vez mais que pregamos, cada vez mais que vivemos o Evangelho, mais a gente se afasta dessas atitudes, desses pensamentos que são contrários à palavra do Senhor. Então, para entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a gente precisa entender o estado que o ser humano se encontra. E naquela época, como a gente está falando aqui da carta de Paulo aos Romanos, naquela época o povo era completamente diferente de pensamento, de atitude, do que próprio Paulo pregava. Ele teve muita dificuldade nisso, em mostrar o poder de Deus para salvar, por mentes cauterizadas, mentes que não estavam abertas a receber uma mudança, a receber uma palavra que iria mudar a vida daquele povo, daquela cidade, daquela região. A ideia que o homem é bom, assim, se alguém comete alguns atos maus, são simplesmente cometidos por influências externas. É isso que muitas religiões, muitas doutrinas ensinam. Que o bom é o que você tem no interior. Você precisa apenas buscar o seu interior, que você vai ser bom. Se você rouba hoje, é porque a sociedade está criminalizando tudo. Então você não é o culpado do pecado, é a sociedade. Se hoje acontece um estupro, um ponto onde vai abrir mais um tráfico de drogas, mais um ponto ali para vender droga, não é aquele ser humano que está sendo de voluntário aquele pecado.
O que acontece é que a sociedade marginaliza, criminaliza tudo. E ele acaba sendo atingido. Isso é o que muitos pregam, é que muitas religiões pregam. Não existe mais a consciência de pecado. Tudo passa a ser devido à cultura da sociedade. E cá entre nós, irmãos, fica muito mais fácil você acreditar que não é você, que a sociedade está te impulsionando a cometer o pecado. Olha que facilidade. Eu não sou mais um pecador. É a sociedade que me impulsiona a pecar. É a sociedade que me impulsiona a roubar, a cometer um adultério. Amém. E o que Paulo ensina sobre essa salvação? Qual é o contexto de salvação na carta aos Romanos? Do que o Evangelho nos salva? Era a principal mensagem de Paulo. Era o que mais Paulo queria passar para aquele povo. Não simplesmente uma mudança de atitude, mas o porquê de mudar aquela atitude. E isso era a dificuldade de Paulo, mostrar o porquê. Por que ensinar a salvação? Qual o contexto? O que Paulo na carta ensina sobre salvação? De tantas mentes cauterizadas, de tantas pessoas não abertas à mudança, de tudo que envolvia, toda aquela idolatria, tudo que a gente já começou a falar aqui. Mesmo assim, Paulo era perseverante. Paulo estava ali para cumprir o seu propósito, mudar a sociedade. E é isso que o Senhor espera de nós também. Que nós possamos mostrar para a sociedade o poder de Deus para salvar. O poder de Deus para a salvação. A partir do momento que você mostra, através da sua vida, que o poder de Deus te transformou, você consegue mostrar para quem está do seu lado. Você consegue mostrar para um não cristão o que o poder de Deus pode fazer. Do que o poder de Deus pode fazer. Como ele salva. E dentro ainda desse raciocínio do que salva, o que o poder de Deus salva, o Evangelho nos salva da culpa do pecado, nos reconcilia com Deus. Esse é o primeiro, da culpa. A culpa pelo pecado é uma das coisas que o poder de Deus faz. Ele nos tira essa culpa e nos leva de novo para perto do Senhor. Nos leva a reconciliar com Deus. O Evangelho nos salva também do poder do pecado nesse mundo. Então não só da culpa, do poder que o pecado tem de entrar na nossa casa, de entrar na nossa mente, de entrar no nosso coração. Você é protegido. Quando você está certo do poder de Deus na sua vida, você é protegido de todo esse poder no mundo que existe sobre o pecado. E aí nós aprendemos a largar o pecado e dominar, que é o mais importante. A gente consegue dominar essa nossa inclinação para o mal. Eu consigo entender ainda mais para poder me afastar do pecado e me aproximar ainda mais do Senhor. Ainda mais dessa luz. O Evangelho também nos livra da presença do pecado, porque um dia Cristo vai voltar. Amém? Esperamos ansiosos para a volta do Senhor Jesus. E quando Ele voltar, Ele nos dará um corpo glorificado, onde o pecado vai ser definitivamente extinto. O poder do pecado, ele te livra o poder da salvação, o poder de Deus, ele te livra da culpa do pecado, te livra do poder do pecado sobre a sua vida, sobre a sua família e da presença do pecado.
se eu consigo entender o poder de Deus na minha vida, eu não preciso todos os dias pela manhã pedir isso ao Senhor. Senhor, me livre dessa culpa. Senhor, me livre desse poder do pecado. Senhor, me livre da presença do pecado. Eu, voluntariamente, me aproximando do Senhor, o pecado vai se afastando. Eu, quanto mais me aproximo do Senhor, mais o poder de salvação vai exalar na minha vida. Quanto mais eu uso o poder da salvação, mais eu me afasto da culpa, do poder e da presença do pecado. É uma salvação completa. Não somente a culpa, mas também o poder e a presença. É assim que Deus salva os pecadores. Esse é o poder da salvação. Então precisamos entender, irmãos, o Evangelho é uma manifestação do poder de Deus. O Evangelho é uma manifestação do poder de Deus. Repita isso. O Evangelho O Evangelho é uma manifestação do poder de Deus. Mas que poder? Mas o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o que nos faz prosperar, é o que nos faz viver bem, é o que nos faz ser curado, é o que nos faz ter cura. Não somente você curar com uma oração ou mudar uma família, mas você ser curado. Isso é o poder de Deus. É o que nos faz livrar dessas doenças. Sim, Deus pode fazer isso tudo, e Ele faz isso tudo, mas não é o mais importante. O mais importante do poder de Deus, do que é o poder de Deus, é através do seu Evangelho regenerar homens, regenerar vidas. Isso é o poder de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo, não quero expor de uma maneira que, então eu não posso ser próspero, então eu não posso viver bem, eu não posso, através da minha vida, orar o meu irmão e ele ser curado. De forma nenhuma. Devemos fazer isso. Como servos, como filhos de Deus, devemos fazer isso. Mas o Evangelho, o poder de Deus através do Evangelho não é só isso. Porque o cristianismo, ele não é uma religião formal. Nós não temos que ser religiosos. Paulo, quando fala do poder de Deus, em nenhum momento ele fala de igreja, ele fala de denominação. Assim como lemos esse pequeno trecho que nós lemos. Um pouco em cima, no versículo 15, no versículo 14, ele fala: pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. O que ele está falando com isso? O poder de Deus, ele pode alcançar qualquer um. Se hoje existe alguém próximo no seu meio que faz parte de alguma religião, o poder de Deus através da sua vida pode alcançar essa pessoa. É nosso dever mostrar para essa pessoa o poder de Deus. Porque assim como o poder da salvação nos regenerou, Ele também pode regenerar o meu irmão, a minha mãe, o meu tio, o meu primo, a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Não há uma condição para isso. Paulo não fala que há uma condição para você exalar o poder de Deus, para você usar o poder de Deus. Não há uma condição para isso.
Você precisa apenas crer. Ter fé e crer na autoridade que o nome de Jesus tem. Aleluia. Crer na autoridade do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele pode fazer inúmeras coisas. E o que eu falo hoje, o que o Senhor falou comigo e eu estou transmitindo à igreja, não é algo conceituado. Tem que ser assim. Não tem que ser assim. É apenas um caminho que Paulo está nos mostrando, como tantos outros caminhos dentro da palavra do Senhor que fala sobre o poder da salvação, o poder que o Senhor tem de restaurar, de mudar caminhos. Há uma passagem, eu não me lembro muito bem assim de cabeça. Na verdade, eu não sou bom com versículos. Se não tiver anotado, até eu trago algumas colinhas aqui para poder lembrar. Mas há uma passagem na Bíblia de uma situação onde foi colocado a Jesus uma mulher adúltera. E todo mundo próximo, com pedra na mão, para poder apedrejar aquela mulher. E aí, numa atitude daquela, botaram Jesus ali de cheque, né? Uma sinuca ali para o Senhor. E aí, bora jogar pedra. Como é que vai ser? Joga, não joga? E o que o Senhor disse? Quem não tem pecado, então atira a primeira. Tu está livre de pecado? Então manda. Vai lá, taca aí a pedra. E o que aconteceu? Todo mundo tacou a pedra, né? Que estava todo mundo limpo, todo mundo sem pecado. O que aconteceu? Todo mundo foi saindo, saíram uns, saíram outros. O povo estava esperando os mais velhos começarem a tacar a pedra. A galera mais nova estava lá atrás, né? Acredito eu. Estava aquela galera na expectativa de o que está acontecendo. Ih, tem uma mulher ali para apedrejar. Demorou, vamos pegar uma pedra ali também. Não sabe nem o que está acontecendo. Mas vamos lá. Esperando alguém começar a apedrejar para também jogar a pedra. É o que muitas vezes acontece. As pessoas não sabem o que está acontecendo dentro da tua casa, mas querem te julgar. Não sabem do que você está passando, mas não estendem uma mão para te ajudar. Mas estendem as duas para poder te apedrejar. E o Senhor, naquele momento, ele muda a história daquela mulher. Depois que todo mundo vai embora, Jesus olha para o lado, olha para o outro, olha para ela. E aí, ninguém te condenou, né? E aí, tá livre, beleza? Vai, para de fazer essas coisas, você vê isso aí e vai embora. Muda o teu caminho. O poder do Senhor naquele momento ali foi para mudar a história daquela mulher. Assim como cada história aqui foi mudada. Assim como a minha história foi mudada pelo poder da salvação, pelo poder de Deus. Ele faz isso. Como tantas outras histórias nós temos na Bíblia de mudança de caminho, de mudança de postura, simplesmente por se aproximar ou deixar que Deus se aproximasse. Porque é isso que devemos fazer. Devemos deixar Deus se aproximar de nós. Se eu não faço isso, não é o Senhor que se afasta. Sou eu que me afasto de Deus. Sou eu que me afasto desse poder do Senhor. Não buscando, não tendo uma vida plena, como diz a palavra, como a palavra nos ensina. A cada atitude dessa, o poder do Senhor vai diminuindo na minha vida e eu não consigo mais agir. Eu não vou ter força para ajudar o meu irmão a mudar de caminho. O poder da salvação, ele também te dá força, irmão. Busque a Deus, busque o poder da salvação, o poder de Deus. Ele vai te ajudar, ele vai te dar força para mudar ainda mais a tua história. Porque a nossa história, ela tem que ser contada a cada dia.
Para cada dia basta o seu mal. Eu preciso buscar esse poder a cada dia. Quantos estão entendendo? Amém? Então o cristianismo não é uma religião formal. É uma experiência libertadora do poder de Deus. É sentir a manifestação do poder do Evangelho que penetra até o mais profundo daquele que crê. Não é um simples ritual. Não pode ser um simples ritual. Tem que ser, sim, uma busca voluntária. A vontade de querer, sim, estar perto e ter esse poder. Quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu oro, mais eu tenho essa possibilidade de ter o poder de Deus na minha vida. Eu aprendi na sexta-feira, aqui na igreja, as irmãs estão tendo um curso de... Como é que é o nome do curso? Mulheres em Reforma. Isso aí. Eu não vim para o curso, tá, irmãos? É Mulheres em Reforma. Eu não vim para o curso. Eu vim para poder apoiar a pastora, né, que está de frente aqui no curso, na parte de som, e dar uma ajuda a ela ali na parte de mídia. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. E cheguei em casa falando isso para minha esposa. Para quem passava perto eu falava. Eu queria passar aquilo, falei com o presbítero. Eu queria passar aquilo porque foi muito verdadeiro. Eu senti Deus naquele momento ali. Ela falou que Deus não é uma máquina de sim ou não. Igual aquele joguinho que tem no telefone. Tem até um aplicativo para isso. Você faz a pergunta e toca no aplicativo e ele responde sim. Qualquer pergunta que você faça, ele vai te dar sim ou não. Deus não é assim. Deus não é uma máquina que vai te responder sim ou não. Quando você faz uma oração, seja por uma oportunidade de emprego, você foi fazer uma entrevista. Senhor, tanto tempo desempregado, Pai amado, Pai querido, entro em espírito de oração, Senhor, me responda se é essa mesma a porta, Senhor, que o Senhor está abrindo. Aí vem o Senhor, sim, meu filho. Não é assim. Toda vez que você ora ao Senhor pedindo uma resposta, Ele vai te responder com um propósito. Acho que você não entendeu. O Senhor, quando Ele vai falar contigo, quando você pergunta alguma coisa para Ele em relação a qualquer área da sua vida, Ele não vai te responder sim, meu filho, vai. Não, meu filho, não vai. Ele vai te responder com um propósito. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Porque seria muito fácil, irmão. Seria muito fácil eu perguntar para o Senhor, Senhor, e aí, é isso? Ele é, meu filho, é sim, vai lá. Já é, Senhor. E, Senhor, e agora? Nessa área aqui da minha vida? Pô, surgiu uma oportunidade aqui para trocar de emprego, salário maior, é isso mesmo, Senhor? Não, não é não. Não vai não. Mas por que não, Senhor? O salário é maior, vou mudar, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, meu filho, não vai não. Mas ele não está nem explicando por que não, então eu vou. O Senhor, Ele não vai te responder assim. A tua busca, o poder de Deus é para te dar propósito, não é para te dar resposta. O poder de Deus é para mudar a sua vida. Os propósitos que Deus tem para você é para mudar a sua vida. E não só a sua vida, quem está em volta também. Porque o Senhor, Ele não trabalha, Ele vai sim trabalhar no seu individual. Mas como igreja, nós precisamos também estar unidos. Esse dia a gente estava em casa vendo algum programa que eu não lembro, mas passou uma parte dos animais, né, dos bichos e tal, e mostrou os pinguins, os filhotes. Tinha uma ave tentando se alimentar de algum desses filhotes e tinha mais ou menos 7 ou 8 filhotes. Não foi isso, não foi, meu amor? Mais ou menos, né? 7 ou 8 filhotes e eles estavam todos juntos, assim, um no outro aqui, assim, ó, um no outro.
Vem cá, Rafael, rapidinho, por favor. Vem cá, varão. Mais um, presbítero, rapidinho, por favor. Vamos de pinguim aqui todo mundo. Esses filhotes aqui já estão criados, né, irmão? Está tudo criadinho. O Rafael é o filhote. Vem cá, presbítero, por favor. O senhor vai fazer a ave de rapina. Vem cá, presbítero, por favor. Não precisa voar não, fica tranquilo, não precisa voar não. Tenta só atacar. E todo mundo junto aqui, ó, todo mundo junto, vem vindo. Ele vai tentar atacar. E um filhote vai fazer assim, ó, de frente. E não sai. E todo mundo fica assim, ó, o tempo todo. E muda. Uma hora vai um filhote para frente da ave. E a outra hora vai outro filhote. E assim o tempo todo. Estão entendendo, irmãos? É a igreja. É a igreja. Quando vem o inimigo, se a igreja está junto, o inimigo não vai conseguir atingir, não. Muito obrigado, muito obrigado. É assim a igreja. É assim o poder de Deus. Se cada um tiver esse poder de salvar, esse poder do Senhor, todo mundo unido, o inimigo pode vir, pode tentar, que só vai mudar a frente. Uma hora vai ser um, outra hora vai ser outro. Uma hora é o Ailton, outra hora é o presbítero Antônio Carlos, uma hora é a irmã Angélica, e todo mundo assim, ó, cada hora é um de frente, para que o inimigo venha e seja frustrado. E para a gente mostrar para ele que somos uma igreja unida. É o poder de Deus faz isso. Se conseguirmos, nessa busca, ainda mais aumentar esse poder de Deus nas nossas vidas, fica muito fácil combater o inimigo. Não vai ser fácil as lutas, mas combater essas lutas vai ser fácil. Porque é o poder de Deus que vai estar na frente. É o poder de Deus que vai agir. É o poder de Deus que vai libertar. É o poder de Deus que vai curar. É o poder de Deus que vai regenerar. É o poder de Deus que vai salvar. Sim, Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Não é por mérito, não é por raça, idade, nada disso importa. Fora do Evangelho de Jesus Cristo não há salvação. Fora do Evangelho de Jesus não há salvação. É o poder de Deus que nos salva. É o poder de Deus, assim como Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Todos. Independente de idade, religião, cor, independente de qualquer coisa. É o poder de Deus que vai salvar, que vai transformar. É o poder de Deus que vai restaurar famílias, casamentos, filhos perdidos. Você precisa se colocar à disposição para ter esse poder. Aleluia! Até quanto eu tenho me colocado à disposição? Se faça essa pergunta. Eu tenho me colocado à disposição? Será que com as minhas falhas, e eu também sou falho, será que as minhas falhas estão me afastando de Deus? Porque, como eu disse, não é o Senhor que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. As nossas atitudes nos fazem afastar da presença do Senhor. Então, quanto mais eu caminho em direção à luz, mais as trevas vão ficando para trás. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do mundo. É mediante a fé que a salvação alcança os pecadores. Assim, pela graça de Deus, todo aquele que nele crê recebe a salvação. E eu quero declarar hoje isso para você. Creia em Jesus de todo o seu coração.
mas creia mesmo, ao ponto de se render totalmente ao Senhor. Porque o Senhor muitas das vezes, não vai nos responder aquilo que a gente quer ouvir de Deus. Ele muitas vezes vai nos responder algo que vai nos confrontar. No meu caso, a maioria das vezes. E é isso que é bom no Evangelho. Porque esse confronto, ele te mostra lá na frente quem estava certo. Mas não por soberba, porque seria muito fácil para o Senhor. E não é isso. Jesus Cristo é simples. O Evangelho é simples. E por que nós complicamos o Evangelho? Porque muitas vezes as nossas atitudes nos deixam em dúvida as pessoas do mundo, as pessoas que estão à nossa volta. Porque em qualquer situação que você esteja, se você tem o poder de Deus na sua vida, você não precisa nem falar que é cristão. Você não precisa nem falar que é crente. Ah não, eu sou cristão. A tua vida, as tuas atitudes, elas já fazem isso. Quem não tem experiências assim? No trabalho, na faculdade. Eu mesmo tenho várias experiências de trabalhos anteriores e agora, onde eu estou empregado. Porque para mim, no começo, foi muito complicado. Assim que eu aceitei o Senhor, um mês depois, eu fiquei desempregado. Perdi o meu emprego. Eu poderia muito bem voltar atrás. Eu estava recém-convertido. Mas, ué, que Deus é esse? Eu comecei a servir Ele e Ele me tirou o emprego? Que Deus é esse? Mas eu sabia, eu estava começando a entender o Deus que a minha esposa servia. Aleluia! Porque eu sou um fruto de oração. Eu sou um fruto do poder de Deus na vida dela. Aleluia! Porque através da vida dela, eu conheci Cristo. Aleluia! Fui mudado, fui regenerado, fui resgatado. O Senhor me escolheu. A dedo Ele me escolheu, assim como Ele escolheu cada um de vocês que está aqui. Obrigado, Senhor. Então as atitudes nossas no dia a dia nos fazem entender que o poder de Deus, Ele está sim sobre nós. Na semana passada, eu fiz uma viagem a trabalho, fui para Rio das Ostras para aplicar um treinamento. Eu estou como instrutor de treinamento na empresa onde eu trabalho. Fui até Rio das Ostras para aplicar um treinamento lá para o pessoal da empresa que trabalha lá. Então a gente tem essas alocações aqui no Rio, interior do Rio e Espírito Santo. Só para vocês entenderem. Então eu fui para lá. Chegando lá, a gente fez a administração do treinamento, acabou, tudo bem. E aí depois tivemos uma confraternização. Um dos que estavam lá, que é lá de Rio das Ostras, ele, em determinado momento, estava todo mundo conversando, todo mundo brincando, e aí em um determinado momento ele virou para mim e falou assim: você é cristão, não é? Minto. Ele falou assim: você é da igreja, não é? Eu falei: sou sim, sou cristão. Ele dá para perceber, cara. Até na tua maneira de falar dá para perceber. E aí as outras pessoas já começaram assim: ó, então vamos ver o que a gente vai falar aí perto do Evandro, hein? Porque ele é crente, hein? Eu não fiquei chateado ou com um pensamento negativo, não. Pelo contrário, eu glorifiquei o nome do Senhor. Porque é respeito. Demonstrou respeito não por mim, mas pelo Senhor. Se até o que eles estavam conversando em grupo poderia me atingir, e eles tiveram dedos, né, para poder falar, não, isso aqui eu não vou falar porque o Evandro está perto, é respeito pelo Senhor. Eu glorifiquei a Deus demais. Louvado seja o nome do Senhor. É através das nossas atitudes, é através das nossas vidas. E já aconteceu isso inúmeras vezes. E eu sempre glorifico a Deus por isso. Aleluia.
almoçando. Eu estava almoçando, conversando com um amigo. Uma funcionária do lado fez a mesma pergunta para mim: você é da igreja, não é? E da mesma forma, é porque você fala diferente. A tua maneira de falar é diferente. Você já ouviu isso de alguém? Pô, a tua maneira de falar é diferente, cara. Tu é da igreja? Eu não preciso falar que eu sou da igreja. Não chegar com uma placa na testa assim, cristão. Você também não precisa fazer isso não, irmãos. Peça ao Senhor o poder dele. Quando o poder do Senhor estiver na sua vida, vai acontecer isso com você também, se já não aconteceu. Que eu creio que já aconteceu também na vida aqui de muitos. Só de olhar para você e falar assim: Rafael, você é da igreja, né? Cara, teu rosto é diferente. A tua maneira de falar é diferente. Simplesmente é o poder de Deus. Assim, pela graça de Deus, todo aquele que crê recebe a salvação. Então, irmãos, creia em Jesus de todo o coração, mas creia ao ponto disso, de se render totalmente. Quando você se rende totalmente ao Senhor, você vai conseguir ver a manifestação de Deus na sua vida. Se coloca de pé.